Olá, esta é a segunda parte da nossa aula sobre os organismos do solo. Agora vamos concluir este assunto falando sobre a diversidade metabólica e a diversidade funcional dos organismos edáficos. Os seres vivos do planeta podem ser autotróficos ou heterotróficos. Essas palavras derivam dos termos gregos autotrofia e heterotrofia. Autotrofia é a capacidade de se autoalimentar utilizando o CO2 atmosférico e compostos inorgânicos. Heterotrofia é a incapacidade de produzir o próprio alimento, tendo de se nutrir de material orgânico. No mundo macro, os seres autotróficos são aqueles que reduzem o CO2 da atmosfera utilizando luz solar como fonte de energia. E neste caso, destacamos as plantas superiores, que fazem o fabuloso processo da fotossíntese. Os seres heterotróficos, por outro lado, têm que ingerir alimentos orgânicos. E quando pensamos nos representantes desse grupo, lembramos dos animais. É claro que os organismos do solo também são classificados em autotróficos e heterotróficos, sendo que, no caso dos autotróficos, podemos ter 3 subcategorias: os fotolitotróficos, também conhecidos como fotoautotróficos, os fotoorganotróficos ou fotoheterotróficos e os quimiolitotróficos, também chamados de quimioautotróficos. Aqui apresentamos resumidamente as exigências das categorias em termos de necessidade de energia e carbono. Os fotolitotróficos, também chamados de fotossintéticos ou fotossintetizantes, precisam da luz solar como fonte de energia e do CO2 atmosférico como fonte de carbono. Nesse caso, temos as plantas, as algas e no solo apenas algumas bactérias que apresentam esse tipo de metabolismo. Os fotoorganotróficos também fazem a fotossíntese e, portanto, precisam da luz solar como fonte de energia, mas utilizam compostos orgânicos como fonte de carbono. Nesse caso, temos algas e algumas bactérias do solo como representantes desse metabolismo. Os quimiolitotróficos precisam de compostos minerais reduzidos como fonte de energia e, como fonte de carbono, o CO2 atmosférico. Neste caso, temos apenas algumas bactérias que apresentam esse tipo de metabolismo. Os quimiorganotróficos, ou seja, heterotróficos, precisam de compostos orgânicos como fonte de energia e também como fonte de carbono. Aqui temos os animais, os protozoários, todos os fungos e a maioria das bactérias. Na sequência, vamos tecer algumas considerações
sobre cada uma dessas formas de metabolismo e seus representantes no universo dos organismos edáficos. Entre os fotolitotróficos microbianos, são conhecidos apenas dois grupos, algas e bactérias. Assim como as plantas superiores, as algas possuem cloroplastos e são capazes de viver em ambientes com apenas alguns poucos nutrientes, como nitrogênio, enxofre, fósforo, potássio e magnésio. Elas vivem em ambientes aquáticos e no solo são os principais produtores primários do planeta. Sobre as algas, falaremos mais detalhadamente em outra oportunidade. No mundo das bactérias, apenas 3 tipos são capazes de fazer a fotossíntese: as cianobactérias e os membros das famílias Chromaceaceae e Chlorobiaceae. As cianobactérias também são conhecidas como algas azuis. Possuem uma alta heterogeneidade morfológica e ocorrem em todos os ecossistemas do planeta. São conhecidos aproximadamente 150 gêneros e 2.000 espécies de cianobactérias. Diferentemente de outras bactérias fotolitotróficas, elas possuem clorofila A e fazem fotossíntese oxigênica, um processo muito parecido com aquele realizado pelas plantas e algas verdes. Muitas espécies têm capacidade de fixar o nitrogênio atmosférico. Elas foram os primeiros seres vivos com capacidade de produzir dioxigênio no planeta e, portanto, são responsáveis pela oxigenação da nossa atmosfera. Em termos de morfologia e outros aspectos citológicos, variam desde formas unicelulares, que se reproduzem por fissão binária, a formas filamentosas complexas e ramificadas, as quais podem ser consideradas verdadeiramente multicelulares. Elas também têm a capacidade de colonizar um amplo espectro de ambientes terrestres, marinhos e de água doce. E aqui nós apresentamos alguns gêneros de importância global, como Anabena, Nostoc, Synechococcus e Oscillatoria. A seguir, vamos apresentar e comentar alguns gêneros e processos realizados pelas cianobactérias. Neste esquema simplificado, vemos como o processo fotossintético das cianobactérias é parecido com o das plantas superiores. Na presença de luz solar, elas produzem ATP e NADPH, que são utilizados para reduzir o CO2 por meio do ciclo de Calvin, produzindo açúcares. Aqui, outros detalhes do processo. Observem que uma importante reação que ocorre no claro é a fotólise da água, liberando o dioxigênio no ambiente. Nesta figura, destacamos ainda as reações de escuro, onde ocorre a fixação do CO2 e a produção de glicose, utilizando substâncias produzidas nas reações de claro, como o ATP e o NADPH. Aqui uma cianobactéria filamentosa do gênero Anabena. Notem as células diferenciadas, chamadas heterocistos, que ocorrem entre as células vegetativas. Bom, nós falamos anteriormente que as cianobactérias têm uma dupla função na natureza. É fazer a fotossíntese
e fazer a fixação do nitrogênio atmosférico. Nessas células vegetativas ocorre o processo fotossintético. E nas células diferenciadas, essas células são especializadas, têm paredes mais espessas, aqui o oxigênio não penetra, então elas conseguem reduzir também o nitrogênio da atmosfera, que são chamadas então heterocistos. E aqui uma outra espécie de anabena, também com a presença dos heterocistos. Cada célula mede aproximadamente 5 micrômetros. E aqui uma cianobactéria unicelular do gênero Gleotesse, com células medindo aproximadamente 5 a 6 micrômetros de diâmetro. Bactérias das famílias Chromaceaceae e Chlorobiaceae também são fotossintéticas, mas, como vemos nesta reação, elas utilizam o sulfeto de hidrogênio para reduzir o CO2, resultando na formação de açúcares e enxofre elementar. Essa fotossíntese é chamada anoxigênica, porque não gera oxigênio, e sim enxofre elementar, que pode se depositar dentro da célula ou ser liberado para o meio externo. Pelo fato de utilizarem o enxofre como fonte de energia, essas bactérias são chamadas sulfurosas. E na sequência, vamos fazer alguns comentários sobre os representantes dessas duas famílias, em termos de fisiologia, morfologia e outros aspectos. A família Chromaceaceae é formada por bactérias chamadas sulfobactérias púrpuras. Elas são geralmente anaeróbias, mas algumas podem ser também microaerófilas, ou seja, podem precisar de muito pouco oxigênio. Elas caracterizam-se por apresentarem um pigmento chamado bacterioclorofila, que promove a redução do CO2. E nós temos uma grande diversidade de formas dessas bactérias. No caso do enxofre elementar, resultante do processo fotossintético que nós vimos antes, ele pode se acumular dentro ou fora da célula. Aqui apresentamos alguns gêneros representativos de bactérias fotolitotróficas da família Chromaceaceae. Temos então os gêneros Ectothiorhodospira, com 9 espécies, apresentando-se na forma de espirilos e possuindo flagelos nos polos. O gênero Chromacium é o que apresenta maior número de espécies, com 23. São bastonetes com flagelação polar. Temos também o gênero Thiocapsa, com 5 representantes, 5 espécies, e são bactérias esféricas e não flageladas. O gênero Thiospirillum tem uma espécie e são espirilos com flagelação polar. O gênero Thiocystis tem 4 espécies e são bactérias esféricas ou ovais com flagelação polar. Temos também o Amoebobacter, com 4 espécies, são bactérias esféricas ou ovais e não móveis. E finalmente o gênero Thiopidia, com 1 espécie e são bactérias esféricas e também imóveis. Aqui temos algumas imagens dessas bactérias. Esta fotografia é de formações de bactérias púrpuras do enxofre, a espécie Thiopedia rhesiopersicínea,
em Madison, no Wisconsin. Essa coloração verde, na verdade, é de uma alga chamada Spirogyra. E as bactérias púrpuras do enxofre são representadas aqui por essa formação vermelha, avermelhada na superfície deste lago. Aqui, formações de bactérias púrpuras do enxofre, principalmente os gêneros Chromacium, esses aqui, e Thiocistes, em um lago do estado americano do Michigan. E aqui uma colônia de uma bactéria chamada Chromacium ochenii. Essas são as células, e essas esferas aqui dentro das células, na verdade, é o enxofre elementar, que neste caso fica dentro da célula bacteriana. As bactérias fotolitotróficas da família Chlorobiaceae são conhecidas como sulfobactérias verdes ou bactérias verdes sulfurosas. Este grupo apresenta somente espécies anaeróbias obrigatórias. Ele é morfologicamente restrito, possuindo principalmente bacilos imóveis e verdes. Utilizam sulfeto de hidrogênio como um doador de elétrons e o enxofre elementar, produzido após a fotossíntese, é depositado exclusivamente no meio externo. Nas células deste grupo são encontradas bacterioclorofilas dos tipos A, C, D ou E. Estes últimos pigmentos localizam-se em estruturas próximas à membrana citoplasmática, denominadas clorossomos, e atuam somente em reações de captação de luz. A energia captada por esses pigmentos é direcionada à bacterioclorofila A, localizada na membrana citoplasmática, onde ocorre a conversão fotossintética e a síntese de ATP. Aqui apresentamos os principais gêneros e características de bactérias verdes sulfurosas e fotolitotróficas. Esses gêneros possuem espécies principalmente na forma de bacilos, mas algumas podem se apresentar nas formas esféricas e ovais. A maioria é imóvel e, embora sejam genericamente denominadas sulfobactérias verdes, os gêneros Chlorobium, Chlorobaculum e Prostococchlores podem apresentar também espécies com coloração marrom. Isto se deve à predominância da bacterioclorofila e carotenoides marrons nessas espécies. Aqui algumas fotografias de bactérias verdes sulfurosas. Em A, uma espécie do gênero Chlorobium. Observem, na periferia do citoplasma, a presença de clorossomos, onde ocorre a absorção da luz solar pelas bacterioclorofilas C, D e E. Em B, uma colônia da espécie Chlorobium chlorochromacea. E aqui embaixo, uma colônia de Chlorobium tepidum, uma bactéria gram-negativa e termófila obrigatória.
Observem, de modo geral, a forma cilíndrica das bactérias, uma característica desse grupo. E aqui, uma microfotografia eletrônica de transmissão da bactéria Chlorobaculum tepidum. Observem aqui também a presença dos clorossomos, praticamente ligados à membrana citoplasmática. Agora vamos apresentar o grupo dos organismos fotoorganotróficos e comentar as principais características desse tipo de metabolismo. Os organismos desse grupo também utilizam a luz solar como fonte de energia, sendo portadores de bactéria clorofila dos tipos A ou B. Entretanto, ao contrário dos fotolitotróficos, eles utilizam uma grande variedade de compostos orgânicos como fontes de carbono e doadores de elétrons para a fotossíntese, incluindo ácidos orgânicos, aminoácidos, álcoois, açúcares e componentes aromáticos como benzoato ou tolueno. Os representantes desse grupo metabólico são as algas e algumas bactérias, e neste caso, a única família conhecida é a Rhodospirillaceae. Os membros dessa família são as bactérias púrpuras não sulfurosas. Elas são predominantemente anaeróbicas ou anaeróbias e são fixadoras do nitrogênio atmosférico, apresentando uma grande diversidade de formas. Aqui apresentamos esta tabela com os principais gêneros da família Rhodospirillaceae. Temos então o gênero Rhodospirillum, com 15 espécies descritas. Geralmente são bactérias espiraladas com flagelação polar. O gênero Rhodopseudomonas, também com 15 espécies. Neste caso temos bastonetes e também flagelação polar. O gênero Rhodobacter, com 4 espécies, também bastonetes, mas imóveis. E o gênero Rhodomicrobium, uma espécie descrita, são bactérias ovais com flagelação perítríquea. O gênero Rhodociclus, 3 espécies, são bactérias espiraladas. O gênero Rhodoplanes, 2 espécies, são bastonetes com flagelação polar. E, finalmente, o gênero Rhodopteryx, com 2 espécies descritas, são bactérias na forma de vibriões. E aqui algumas fotografias mostrando alguns desses representantes, como esta célula de Rhodospirillum rubrum, uma importante bactéria com metabolismo fotoorganotrófico. E, finalmente, esta célula de Rhodospirillum centenum, também uma importante espécie de bactéria fotoorganotrófica. A terceira subcategoria do metabolismo autotrófico é a quimiolitotrofia, realizada pelos organismos quimiolitotróficos. A criação deste conceito é atribuída ao microbiologista russo Sergei Vinogradsky, no final do século XIX. Trata-se de um processo de natureza biológica que consiste na oxidação de compostos inorgânicos reduzidos para a geração de energia. Na sequência da quimiolitotrofia, ocorre o processo conhecido como quimiossíntese, que nada mais é do que a redução do CO2 atmosférico com a utilização da energia proveniente da quimiolitotrofia.
Assim, a quimiossíntese ocorre em duas etapas. Na primeira etapa, que é a própria quimiolitotrofia, um determinado composto inorgânico reduzido, como por exemplo o sulfeto de hidrogênio, reage com o oxigênio, gerando um composto inorgânico oxidado, como por exemplo o sulfato, e energia química na forma de ATP. Na segunda etapa, a quimiossíntese é concluída com a redução do CO2 utilizando a energia química produzida na etapa anterior e uma molécula de água como doadora de elétrons, resultando na consequente produção de compostos orgânicos e de oxigênio. Aqui apresentamos as principais reações quimiolitotróficas mediadas pelos micro-organismos. Na primeira reação, o amônio é oxidado a nitrito, gerando uma energia de 66 quilocalorias por mol. O nitrito continua reagindo com o oxigênio, sendo oxidado a nitrato e gerando uma energia de 18 quilocalorias por mol. A reação mais energética é a oxidação do enxofre elementar a sulfato, com a liberação de 140 quilocalorias por mol. Vejam que tanto a nitrificação quanto a sulfoxidação são processos acidificantes, porque geram H+, tendo, portanto, importantes implicações agronômicas e ambientais nos ecossistemas. Embora tenha sido registrada a ocorrência de quimiolitotrofia de origem eucariótica em laboratório, em termos globais, este processo é exclusivamente bacteriano, sendo os principais grupos de bactérias quimiolitotróficas as nitrobactérias, as sulfobactérias e as ferrobactérias. As bactérias nitrificantes pertencem à família Nitrobacteraceae, sendo os principais gêneros Nitrosomonas e Nitrobacter. Elas têm um grande potencial de causar impactos agronômicos e ambientais e ocorrem numa grande diversidade de formas. Para quem quiser conhecer maiores detalhes dessas bactérias e esse processo da nitrificação, recomendo que vejam o vídeo sobre esse tema que está disponível no nosso canal. Aqui apresentamos outros gêneros de importância desse grupo, como o Nitrosococcus, Nitrozospira, Nitrozolobus, Nitrospina e Nitrococcus. O gênero Nitrosomonas é muito frequente na maioria dos solos e ocorre na forma de bastonetes. São bactérias gram-negativas e com flagelação polar. Já o outro gênero que nós destacamos, o Nitrobacter, também é muito comum nos solos. São bastonetes imóveis com flagelação polar também. Algumas fotografias mostrando essas bactérias. Aqui, uma colônia de bactérias do gênero Nitrosomonas. Lembramos que essas bactérias têm grande importância agronômica,
pois participam do primeiro passo da nitrificação, que é a transformação do amônio a nitrito. E aqui, uma outra bactéria de grande importância agronômica e ambiental, que ocorre na maioria dos solos. O nome desta espécie é Nitrobacter vinogradski, e este nome científico foi atribuído a esta bactéria em homenagem ao grande microbiologista russo Sergei Vinogradsky, o criador do conceito de quimiolitotrofia. Essa bactéria tem um papel crucial no ciclo do nitrogênio, pois dá sequência ao processo da nitrificação, oxidando o nitrito a nitrato. Este é um esquema simplificado do ciclo do nitrogênio na natureza. É claro que nós aqui não vamos entrar em detalhes sobre este ciclo. Ele vai ser explicado em outra aula. Queremos apenas enfatizar a importância das bactérias quimiolitotróficas para a ocorrência deste ciclo na natureza e nos ecossistemas agrícolas. Vejam que esses passos da transformação do amônio a nitrito e do nitrito a nitrato são rotas cruciais do ciclo. É muito importante que o nitrato seja produzido, porque este ânion é uma das principais formas de nitrogênio absorvidas pelas plantas. Além disso, o nitrogênio tem que voltar para a atmosfera na forma de N2, e isto é feito por meio de um processo de redução dissimilatória do nitrato, processo este denominado desnitrificação ou denitrificação, que é realizado exclusivamente por seres procarióticos. Então, as bactérias, com um conjunto de enzimas, transformam o nitrato, primeiramente em nitrito, em outros gases na sequência, e finalmente chegando a dinitrogênio, a forma mais estável do gás nitrogênio, dando continuidade a esse importantíssimo ciclo natural. Agora apresentamos para vocês as bactérias quimiolitotróficas que oxidam o enxofre e seus compostos. Essas bactérias são de grande importância ambiental e agronômica, pois o enxofre é um elemento essencial para todas as plantas superiores. Neste grupo, destacamos os gêneros Thiobacillus, Begiatoa e Thiotrix, os quais apresentam uma grande diversidade morfológica e cujas espécies atuam em rotas fundamentais do ciclo do enxofre na natureza e nos ecossistemas agrícolas, como veremos mais adiante. Nesta tabela, apresentamos
alguns aspectos relativos à ocorrência e à morfologia dos principais gêneros de bactérias envolvidas na oxidação do enxofre. Espécies do gênero Thiobacillus são muito frequentes na maioria dos solos, inclusive nos solos tropicais. Apresentam formas cilíndricas, são gram-negativas e com flagelação polar. Um exemplo de uma espécie desse gênero é o Thiobacillus thiooxydans. Já o gênero Beggiatoa possui espécies aquáticas e também ocorrem em solos inundados, apresentando formas filamentosas. Os demais gêneros, Thiotrix, Thioploca e Leucotrix, ocorrem em ambientes aquáticos. E as espécies desses gêneros são geralmente formas filamentosas de bactérias. Aqui temos também um esquema simplificado do ciclo do enxofre, onde o papel dos quimiolitotróficos é crucial. Em condições óxicas, ou seja, na presença de oxigênio, espécies de Beggiatoa, Thioploca e Thiotrix são capazes de oxidar o sulfeto de hidrogênio, gerando enxofre elementar. Desta forma, glóbulos de enxofre acumulam-se no citoplasma das células bacterianas. Na ausência do H2S e também em condições óxicas, os glóbulos de enxofre elementar são lentamente oxidados por espécies de Thiobacillus, com a consequente formação do sulfato. Note as similaridades entre o ciclo do enxofre e o ciclo do nitrogênio. Assim como ocorre com o nitrato, o sulfato, no caso do ciclo do enxofre, é um componente-chave. Este ânion é a principal forma de enxofre incorporada nas proteínas e ele, em condições anóxicas, pode sofrer um processo de redução dissimilatória, resultando na formação do H2S, dando assim continuidade ao ciclo. Isto, de certa forma, é o que acontece também com o nitrato, como nós vimos no ciclo do nitrogênio, que sofre um processo de redução dissimilatória, resultando na produção de N2. Então, em certos aspectos, esse ciclo é muito parecido com o ciclo do nitrogênio. Aqui apresentamos para vocês um desenho clássico da bactéria Beggiatoa mirabilis, feito pelo botânico e microbiologista alemão Ferdinand Koch. Esses pequenos glóbulos no interior da célula bacteriana representam o enxofre elementar, resultante da primeira fase da oxidação do sulfeto de hidrogênio, como nós vimos no ciclo. Ferdinand Koch foi o primeiro a identificar os glóbulos de enxofre em 1866. Alguns anos depois, com a ocorrência dos glóbulos de enxofre elementar, que são relativamente grandes e observáveis nas células de Beggiatoa, o microbiologista russo Sergei Vinogradsky
formulou o seu conceito de quimiolitotrofia, isto no final de 1880. Finalizando essa apresentação genérica sobre os organismos quimiolitotróficos, vamos fazer um breve comentário sobre o grupo de bactérias que oxidam o ferro e seus compostos. Elas são fundamentais para a ciclagem de ferro no planeta. Pertencem à família Siderocapsaceae e os principais gêneros dessa família são o Thiobacillus, Aciditiobacillus, Leptospirillum e Sulfolobus. Nesses gêneros temos então as espécies Thiobacillus ferrooxidans, Aciditiobacillus ferrooxidans, Leptospirillum ferrooxidans e Sulfolobus acidocaudarius. Aqui temos um esquema muito interessante envolvendo a atuação conjunta de bactérias quimiolitotróficas em um mineral de ferro e enxofre, o sulfeto de ferro. Então, o ferro divalente, na presença do oxigênio, é oxidado a ferro trivalente pela bactéria Thiobacillus ferrooxidans e, ao mesmo tempo, o enxofre elementar é oxidado a sulfato pela bactéria Thiobacillus thiooxidans. Aqui temos uma fotografia feita ao microscópio eletrônico de bactérias quimiolitotróficas da espécie Thiobacillus ferrooxidans aderidas na superfície de um mineral de ferro e enxofre. E aqui uma fotografia desta bactéria. Percebam o formato cilíndrico e ondulado e a presença de um flagelo aqui no polo inferior. Essas são características básicas das espécies do gênero Thiobacillus. Sobre os organismos quimiolitotróficos, era isso que tínhamos para falar. Como vimos até aqui, são basicamente bactérias e desempenham atividades fundamentais nos ecossistemas terrestres e aquáticos. Agora, vamos concluir esta unidade falando um pouco sobre o grande grupo dos organismos quimiorganotróficos e as funções gerais dos organismos do solo. Os organismos quimiorganotróficos ou heterotróficos são os mais abundantes do solo, tanto em densidade quanto em diversidade. Eles utilizam compostos orgânicos como fontes de energia e de carbono. Este grupo é constituído pelos animais, ou seja, micro, meso e macrofauna, fungos e a maioria das bactérias, e podem ser biófagos, que são os predadores, saprófagos, também chamados de saprófitas, simbiotróficos ou simbiontes e parasitas. Os biófagos são os organismos que se alimentam de seres vivos e eles se constituem uma das bases do controle biológico. Eles podem ser classificados em microbióvoros, ou seja, comedores de micróbios, como as amebas,
ácaros e nematóides. Podem ser fungívoros, ou seja, se alimentam de fungos. Aqui também temos os ácaros e os nematóides. Fitófagos, se alimentam de plantas, como insetos e também os nematóides. E os carnívoros, que se alimentam de carne, aranhas e nematóides. Os saprófagos são aqueles organismos que se alimentam de material orgânico em decomposição. São os antigos saprófitas, mas essa palavra caiu em desuso porque saprófitas é específico para plantas em decomposição. Esse terminal aqui, fitas, vem de phytos, que em grego significa vegetal. Então, esses organismos são de grande importância porque decompõem matéria orgânica e são a base da quimiorganotrofia, podendo ser classificados em detritívoros, que são micro e macro-organismos que decompõem detritos, principalmente de origem vegetal. Podem ser também cadaverícolas, por exemplo, larvas de insetos, que se alimentam de corpos mortos de pequenos animais. Podem ser ainda coprófagos, que são os organismos que vivem ou se alimentam de fezes de animais. Esses organismos podem ser as bactérias, fungos e pequenos artrópodes. E um outro grupo de quimiorganotróficos de grande importância são os simbiotróficos ou simbiontes. São seres diferentes que vivem juntos, trocando benefícios, ou seja, em simbiose. E essas simbioses podem ser entre micro-organismos, como os líquens. Aqui é só um exemplo, existem outros, mas os líquens se constituem uma simbiose de grande importância na natureza, quando um fungo se associa com uma alga ou uma cianobactéria e os dois trocam benefícios. Por exemplo, os fungos fornecem nutrientes que eles extraem das rochas e as algas fornecem os açúcares para os fungos. Então, uma relação simbiótica perfeita entre dois seres dissimilares. Aqui também elas podem ocorrer entre micro e macro-organismos, como aquelas entre rizóbios e leguminosas, uma simbiose de grande importância nos agroecossistemas, quando os rizóbios fazem a fixação do nitrogênio atmosférico, fornecendo nitrogênio na forma disponível para as leguminosas, e estas, fazendo a fotossíntese, em troca fornecem os açúcares para os rizóbios. Então também uma simbiose muito interessante. E as micorrizas, estas são praticamente universais. Acredita-se que a maioria das plantas superiores apresente fungos, fazendo benefícios em suas raízes, ou seja, os fungos com as suas hifas aumentam a área de exploração do solo, otimizando a absorção de água e nutrientes e fornecendo esses elementos para as plantas. E elas, em troca, fornecem também fotoassimilados para os fungos. Também uma simbiose muito interessante e com grande potencial de ser utilizada nos ecossistemas agrícolas. E, finalmente, apresentamos para vocês os parasitas, seres quimiorganotróficos de grande importância ecológica e agrícola. São aqueles seres que fazem parasitismo, ou seja, dois organismos vivendo juntos e um prejudicando o outro. Nesse caso temos o parasita, o hóspede, e
o hospedeiro, que é o organismo que está sendo parasitado. E este parasitismo pode ser entre micro-organismos. Aqui temos diversos exemplos na natureza, no solo. Aqui citamos esses dois, por exemplo, esse fungo do gênero Tricoderma, numa relação de parasitismo com este outro fungo filamentoso do gênero Rhizopus. Então, uma relação também de parasitismo. Ou o próprio tricoderma parasitando nematóides. Então, esse tipo de parasitismo tem grande potencial para ser utilizado na agricultura, como, por exemplo, para usar no controle biológico de pragas e doenças. Aqui é um exemplo clássico, o uso de tricoderma para controlar nematóides. Lembrem, nematóides que são comedores de plantas. E o parasitismo pode ocorrer também entre micro e macro-organismos. Aqui temos o exemplo clássico das doenças vegetais, ou seja, as diversas plantas, muitas plantas de importância econômica, que são parasitadas, ou seja, são atacadas por fungos e bactérias, que se alojam em seus tecidos, causando grandes prejuízos. E agora vamos apresentar uma sequência de slides mostrando exemplos de seres quimiorganotróficos que ocorrem no solo. Aqui um mosaico com exemplos de mesofauna edáfica. São pequenos animais como ácaros, colêmbolas, rotíferos e outros que atuam no solo fazendo o seu trabalho, ou seja, eles se enquadram naquelas categorias que nós apresentamos antes, como cadaverícolas, detritívoros, saprófagos, etc. Então são seres muito importantes na manutenção do equilíbrio ecológico dos ecossistemas. E aqui um painel com os 3 tipos básicos de fungos: bolores, essas 2 formas acima, os cogumelos e as leveduras, que são fungos unicelulares. Lembramos que todos os fungos são eucarióticos e quimiorganotróficos. E aqui uma simbiose clássica entre um micro-organismo e um macro-organismo. O microsimbionte é uma bactéria diazotrófica que se aloja nessas estruturas chamadas nódulos radiculares. Esses nódulos são formações criadas pela planta, uma leguminosa, que é o macrosimbionte, para proteger as bactérias, para que elas possam fazer o seu trabalho aqui dentro, que é a fixação do nitrogênio atmosférico. Então elas transformam este gás, o nitrogênio, que está na forma de N2, em amônia, que será fornecida para o metabolismo da planta. Então é uma simbiose perfeita entre 2 organismos distintos. E aqui a figura de uma micorriza, que é uma associação entre fungos e raízes. Os fungos ficam inseridos nas raízes vegetais, aumentando sua área de exploração. Essas estruturas que parecem raízes, na verdade, são hifas de fungos. Então, os fungos melhoram ou otimizam a absorção de água e nutrientes, porque eles aumentam a área de exploração do sistema radicular. As plantas, por sua vez, fazem a fotossíntese e fornecem aos fungos os fotoassimilados,
Ao contrário da simbiose anterior, esta aqui é praticamente universal, como nós falamos anteriormente. Ou seja, praticamente todas as plantas superiores apresentam fungos em suas raízes, formando também essa simbiose perfeita da natureza. E para finalizar esta unidade, vamos falar um pouco agora sobre a diversidade funcional, ou seja, as funções que esses grupos de organismos que nós acabamos de falar desempenham no solo. Então são funções muito importantes, tanto nos ecossistemas naturais quanto nos agroecossistemas. Por exemplo, acabamos de apresentar vários organismos, os saprófitas, que fazem a decomposição da matéria orgânica, uma função importantíssima. A produção de humus, também extremamente importante, devido às qualidades, quer dizer, aos efeitos que as partículas úmicas têm na melhoria da qualidade física, dos atributos físicos e químicos do solo. A ciclagem de nutrientes e energia, também uma função importantíssima na natureza. A fixação do nitrogênio atmosférico, a promoção da agregação do solo, decomposição de xenobióticos e o controle biológico de pragas e doenças. É claro que nós não vamos entrar em detalhes sobre essas diversas funções agora. Muitas delas, inclusive, vão ser temas de aulas futuras do nosso curso. Agora nós estamos apenas fazendo uma apresentação geral dessas funções e a importância delas no sistema solo-planta-atmosfera. Aqui apresentamos para vocês a bibliografia que foi utilizada para a confecção desta aula. Foram feitas várias consultas a todas essas excelentes referências, com destaque para este livro do Madigan, Martinko e Parker, Brock, Biology of Microorganisms, 9ª edição do ano de 2000, e a 14ª edição desta mesma obra, agora uma tradução em português da editora Artemed de Porto Alegre, do ano de 2016. Destacamos também este excelente livro do Moreira e Siqueira, Microbiologia e Bioquímica do Solo, 1ª edição da editora UFLA, ano de 2002. E este ótimo livro do David Silvia e colaboradores, Principles and Applications of Soil Microbiology, 2ª edição de 2005. Então, é o que eu sempre digo para vocês: as aulas presenciais e pela internet são muito importantes. Inclusive esta aula, que, como está no YouTube, vocês podem visualizar diversas vezes, mas nada substitui uma boa leitura. Explicações detalhadas e considerações mais aprofundadas de reações bioquímicas e processos microbianos diversos, vocês só vão obter em livros clássicos como esses. Eu considero que todas essas obras são fundamentais numa biblioteca de microbiologia do solo. E desta forma, se vocês ainda não têm esses títulos, recomendo que tentem adquiri-los.
Eles podem ser encontrados em livrarias especializadas, que podem estar em lojas físicas ou na internet. E com essas palavras, eu encerro esta unidade sobre os organismos do solo. Espero que vocês aproveitem as informações aqui transmitidas. Vejo vocês então na próxima aula. Muito obrigado e tchau!